Com esse vídeo, nós vamos prosseguir com a resolução da prova do Enem 2020, o caderno amarelo que nós estamos utilizando. Como sempre, um vídeo, uma questão. Hoje vamos fazer a questão 96 e vamos ao vídeo. Na questão 96, nós vamos utilizar a lei de Ohm. É um circuito série, nós vamos analisar tensões e correntes. Vamos à leitura então. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts com a resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecido? E aí nós temos as várias opções, né? O A, B, C, D, E aí. E vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão. Como eu falei inicialmente, aqui nós vamos trabalhar com a lei de Ohm. A lei de Ohm ela relaciona a diferença de potencial entre dois pontos com a corrente que percorre esses dois pontos. Tá? Vocês estão lembrados que a gente escreve a lei de Ohm assim, ó, V, que é a diferença de potencial entre considerando, igual a R, que é a resistência elétrica entre esses pontos, multiplicado pela corrente I que circula entre esses dois pontos. Então, essa é a lei de Ohm. V igual a R vezes I. V é a tensão dada em volts, R é a resistência dada em ohms e I é a corrente dada em ampere. Veja, o que, ele quer, o que a questão está pedindo para a gente é a corrente que passa nesse equipamento que a pessoa quer utilizar e entre quais pontos ela deve ligar o equipamento. Nós vamos iniciar calculando a corrente que percorre esse equipamento. Veja, o equipamento ele trabalha com 9 volts e ele tem uma resistência interna de 10 kΩ. Se eu utilizar as informações na lei de Ohm, o que é que nós vamos chegar? 9, que é a tensão no equipamento, a tensão de trabalho do equipamento. R, que é 10 kΩ, então 10 kΩ é 10 vezes 10, a terceira vezes I, que é a corrente. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer para calcular a corrente? O I vai ficar 9 dividido por 10 vezes 10 a terceira. E aí, ó, a corrente que vai percorrer esse equipamento, 9 dividido por 10, 0,9 vezes 10. Como a potência está no denominador, ao colocar no numerador, muda o sinal do expoente, né? Então vai ficar menos 3 ampere. Essa é a corrente. Ou, se a gente quiser utilizar um submúltiplo da corrente, vai ficar 0,9 miliampere. Ou seja, essa é a corrente que vai percorrer o equipamento. Note que apenas a opção D e a opção E contemplam essa corrente. Então, eu já eliminei aí 3 opções. Tá? A, B e C são falsas. Logo, eu só tenho a D e a E como opções possíveis. Eu tenho que encontrar, então, agora, entre quais pontos do divisor de tensão eu vou encontrar 9 volts. Tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, então. Para descobrir entre quais pontos eu devo ligar o meu equipamento, eu vou novamente utilizar a lei de Ohm. Veja, nós temos uma fonte que oferta 12 volts.
e nós temos um circuito contendo 4 resistores de 100 ohms. Eu poderia, por exemplo, calcular a corrente que percorre o circuito, corrente total do circuito, e a partir dela, ainda utilizando lei de Ohm, determinar entre quais pontos eu terei uma diferença de potencial de 9 volts. Vamos fazer assim, ó. Primeiro, a resistência, o resistor equivalente do circuito da associação, como eu tenho 4 resistores associados em série, nós estamos lembrados o quê? Quando temos resistores em série, o resistor equivalente é a soma daqueles que compõem a associação. Então, no caso, são 4 resistores de 100 ohms, então o resistor equivalente vai ser um resistor de 400 ohms. Tá? Isso é o primeiro ponto. Segundo, se a fonte de tensão ela apresenta 12 volts, usando a lei de Ohm, eu posso calcular a corrente do circuito. A corrente que percorre a associação a 12, que é a tensão, igual a R, que é 400, multiplicado pela corrente, que eu vou chamar de corrente total, que é a corrente do circuito série, tá? Corrente do divisor. Fazendo essa continha aí, ó, nós vamos ter que o meu I total vai ser 12 dividido por 400, tá? Essa divisão aí vai sair em ampere, tá? Porque a tensão está em volts, a resistência está em ohms, então a corrente sai em ampere. Vamos fazer o seguinte, vai dar um número muito pequeno. Eu vou fazer assim para facilitar a nossa vida, eu vou multiplicar e dividir por 1000. Olha só. Então eu multiplico por 1000, 10 a terceira, e divido por 1000. 10 a terceira. O que é que vai acontecer aqui? Ó? 12 vezes 1000 vai dar 12.000. É mais fácil de fazer 12.000 por 400. Vai dar um número inteiro, né? Então, a minha corrente total vai ser o quê? Ó? 12.000 dividido por 400. Vou botar aqui. 12.000 dividido por 400. Tá? Aquele 10 a menos 3 que estava no denominador, ele sobe para o numerador, trocando o sinal do expoente. Né? Então era 10 a terceira no denominador, passa a ser 10 a menos 3. 10 a menos 3. Então 10 a menos 3 ampere fica miliampere. Por isso que eu fiz essa multiplicação pela potência. Né? De modo que a minha corrente que vai percorrer a associação é 12.000 por 400, dá 30. E 10 a menos 3 vai ficar miliampere. Essa é a corrente que percorre a associação. Beleza? Tendo essa corrente, nós vamos poder agora determinar ou encontrar entre quais pontos nós vamos ter aquela DDP de 9 volts que nós queremos. Tá? Veja, eu só preciso calcular entre B e E entre A e E. B e E, a letra C está até marcada ali, né? A opção correta. Então, entre B e entre A e E. Se você observar, entre A e E é a própria tensão da fonte, é 12 volts. A princípio, a gente não precisaria nem calcular, né? Porque por exclusão, eu sei que só pode ser B e E. Mas eu vou calcular aqui, ó, a tensão. Vou trocar aqui para a canetinha. A tensão, então, PE, só para confirmar, vai ser o quê? A resistência entre B e E. Entre B e E, eu tenho 3 resistores em série. Logo, eu terei 300 ohms, certo? Isso aqui, gente, é aplicação da lei de Ohm, tá? V igual a R vezes I. Então, VBE é igual a R, a resistência entre B e E, que é 300, multiplicado pela corrente que está percorrendo aquele trecho ali que nós acabamos de calcular, que é 30 miliamperes, ou 30 vezes 10 a menos 3 ampere, tá? De modo que o VBE
que é o que eu quero confirmar, vai dar o quê? 30 vezes 300 vai dar 9.000. 9.000 vezes 10 a menos 3, e dá 9 volts. Então vejam, a tensão entre B e E, a diferença de potencial entre B e E é 9 volts. Eu posso ligar o meu equipamento entre esses pontos B e E. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, para que nós possamos melhorar nosso trabalho. E vamos seguir na resolução do Enem 2020, Caderno Amarelo. Até o próximo vídeo.